Vivam, sejam bem-vindos. O convidado desta edição de Autores nunca teve pose de escritor. Fica até incomodado, meio sem jeito, quando os leitores o reconhecem na rua, o abordam e o elogiam. Não lhe agrada a exposição pública e, quanto à televisão, então, isso nem se fala. As entrevistas são, de resto, um mal necessário, já que ser justamente considerado como um dos nossos maiores escritores contemporâneos tem esse preço a pagar. Mário de Carvalho, quase 70 anos de vida e 33 de escrita. Obra vasta e premiada, romances, novelas, contos, teatro, cinema. Criou centenas de personagens fortes, sempre ficcionadas, garante, mas que por vezes fala delas como se fossem gente a sério, que a qualquer momento nos podem aparecer à frente. Gente, umas vezes, de uma pureza ingênua, outras, uns tremendos velhacos dos que não olham a mais. Nos seus livros perpassa quase sempre uma tristeza doce, diria, que comove, mas que repentinamente tudo se pode transformar num sorriso, com uma ironia e um humor a que o riso não resiste. Mário, muito obrigado. É um prazer. Eu sei que esta coisa da televisão é incómodo. Eu não vou dizer como poderia dizer hoje a um convidado com quem tivesse uma relação diferente, do tipo, esqueça-se das câmaras, é como se estivesse numa sala e tal. Não esqueças de qualquer forma, porque elas vêm cá ter connosco. Mas é um prazer grande ter-te cá. Eu, de resto, apetece-me desde já avisar aqueles que nos acompanham que não vou cumprir os manuais de estilo que obrigam ao tratamento respeitoso de doutor ou qualquer coisa como você encapotado, porque conheço o Mário de Carvalho há 40 anos, sempre nos tutuámos e não era agora que íamos enganar aqueles que nos acompanham, arranjando para aqui um... Portanto, as regras, neste momento, estão ultrapassadas. Muito bem. Muito obrigado, Mário. Eu gosto muito de rever-te e de estar aqui contigo a conversar e, enfim, isto é uma boa ocasião, de facto, de trocarmos umas ideias, não é? É isso mesmo. Convém lembrar, Mário, o primeiro livro surgiu aos 37 anos, depois de muita vida vivida, já vamos falar disso. Entretanto, o nascimento foi em Setúbal, ficou-se lá muito pouco tempo. Depois é Lisboa. Eu nasci em Lisboa. Vim nascer em Lisboa. Ah, sim? Porque meus pais, na altura, moravam em Alvalade de Sado, no Baixo Alentejo, e depois fomos viver para Setúbal, já eu tinha 1 ano, e aos 3 anos viemos para Lisboa, enfim. O pai, eu sei, com uma vida difícil, livros censurados, isso naturalmente marca, mas a Lisboa que aparece frequentemente nos teus livros é a Lisboa da ajuda, e acabámos de saber que nos cruzámos por lá, fomos vizinhos, mas também, naturalmente, a rua de Sampaio Pina. Sim, também morei. Eu morei em vários sítios. Olha, morei na Ajuda, morei na rua Sampaio e Pina. E numa rua com um nome muito bonito, aquela Rua das Enfermeiras da Grande Guerra. Eu acho essa uma delícia. É um nome muito bonito e é logo a seguir à Rua do Triângulo Vermelho, não é? Enfim, no meio de outras ruas com nomes republicanos. Aquilo era um bairro republicano. E próximo de uma fábrica de chocolates, que infelizmente já desapareceu, que era a Favorita, por isso e que irradiava um cheiro tremendo a chocolate. Era uma maravilha nós chegarmos. Já no final da Rua das Enfermeiras já sentíamos o cheiro a chocolate Favorita. Mário, ainda que a preocupação não seja naturalmente fazermos aqui uma cronologia de vida, mas a Universidade, a crise de 62 naturalmente marcou, depois a clandestinidade durante muito tempo. A entrada na clandestinidade foi para aí em que ano, Mário? Recordas? Não foi propriamente uma entrada na clandestinidade, porque eu não tinha vida clandestina, não é? Mas tinha uma vida dupla. Isto é, era uma altura em que eu, por um lado, enfim,
tinha uma vida de aparência normal e, por outro lado, tinha, enfim, uma atividade clandestina que chegou a ser muito intensa. De maneira que tinha que contrabalançar uma com a outra, não é? E fazer com que, digamos, o meu giro clandestino, digamos, não fosse percebido pela polícia. O que obrigava a uma série de comportamentos e atitudes que, curiosamente, ficaram para sempre. Eu tenho a ideia de que ainda hoje, se estou num café ou coisa parecida, eu reparo quem está. Eu reparo, mesmo sem querer, que se vem ou não alguém atrás de mim. Eu que, para além dos livros, vou acompanhando também as entrevistas que vais dando, Mário. Achei muita graça os cortes eram as fintas que se faziam à PIDE, não é? Sim, sim. Na suposição de que poderíamos estar a ser seguidos sem nos apercebermos disso, não é? O transporte entre um sítio e outro era sempre cortado, ou seja, mudava-se sempre de transporte, às vezes mais que uma vez. E depois chamava-se corte, essa mudança. Esta ironia difícil. Um dos carros que sistematicamente te perseguiam tinha uma matrícula que tu nunca esqueceste, era o LG qualquer coisa, e tu com a tua mulher brincavas a dizer lá vem a Lígia, não é? Exatamente, a minha mulher e eu comentávamos a Lígia. E, de certo modo, era muito curioso, porque enquanto estávamos a ser seguidos por uma equipa, uma brigada da PIDE, estávamos tranquilos porque sabíamos onde é que eles estavam. Sabíamos que aquele carro ia aparecer, e se desaparecia e tornávamos a vê-lo ao fundo da rua. Eles estavam lá, eles estavam ali, portanto, aqueles estavam localizados. Mas que nós, enfim, tínhamos a nossa movimentação diária habitual, sabendo que a polícia estava lá. E até era curioso, até observarmos os processos que eles utilizavam, não é? De vez em quando saía um com um caderno debaixo do braço, uma coisa qualquer, uma pasta, e fazia de conta que ia a qualquer lado. Os cortes e a Lígia têm graça, não tem graça é depois a prisão, já depois do serviço militar. O que me confunde, como é que a PIDE vai prender um militar? Mas prendeu. A resposta é muito simples, ilegalmente. Ilegalmente. Portanto, eu, em princípio, só poderia ser preso pelas autoridades militares. Mas não, fui preso no fim de semana, um sábado, à hora do almoço, depois do almoço. Portanto, preparava-me para ir para o cinema, saí de casa, estavam os agentes à minha espera e levaram-me para António Maria Cardoso e eu fiquei lá logo durante uns dias. Depois foram 11... Ao todo foram 11 dias, não é? Eu sei, 3, mais 6, mais 2. Tens algum pudor a falar disto? Porque houve gente que teve mais tempo, mas... sim, quer dizer, vamos lá ver, houve gente que teve muito mais claro tempo, houve gente que foi brutalmente espancada. Mas 11 dias sem dormir é uma coisa... 11 dias sem dormir com duas interrupções. Com umas paragens. Sim, com 2 paragens. Não, foi duro, é evidente, foi duro. Mas eu não gostava de valorizar muito isso porque... De facto, comparado com outros casos, ainda por cima, quer dizer, não me bateram e não houve sevícias desse tipo. Físicas, não é? Foi apenas, enfim, é uma forma de dizer. Mas foi a tortura do sono durante todo esse tempo, sem me deixarem dormir, com agentes que se revezavam, enfim, com alguns insultos à mistura e uma outra parte gaga, sem cadeira. Durante 2 ou 3 dias também foi emprestado da cadeira, de maneira que eu tinha que estar em pé o tempo todo. Portanto, foi um episódio muito desconfortável, muito desagradável, mas quer dizer... Ainda te lembras dos rostos dos torturadores? Sim, lembro. 2 ou 3, lembro. Quer isso dizer que deixou... Era inevitável, mas ficaram sequelas, não é? Sim, eu tenho, não tenho certeza disso, mas que eu tenho, fiquei com a impressão de que tinha passado a dormir pior depois disso, não é? De que passei a ter perturbações de sono depois dessa estada na PIDE, penso que houve essa consequência. E de vez em quando ocorre-me, não é? Claro. Mário, depois um programa não bastaria para falar da passagem assalto até Paris primeiro e depois a Suécia, é verdade? Precisamente, sim. Lund foi na Suécia durante um ano? Não foi muito tempo. Eu tive 3 meses e meio em Paris e 3 meses e meio em Lund, sensivelmente. Portanto, mas foi um exílio muito, muito curto. Eu estava mal, sabe, a instalar-me na Suécia e, portanto... Já com a família, portanto? Exatamente. Para já ficar... com a minha mulher, já com as minhas filhas. A minha mãe também ia connosco nessa altura. Também apareceu.
lá na Suécia e depois, enfim, dá-se o 25 de Abril e nós temos que voltar. Ainda as nossas coisas de casa estavam a chegar à Suécia, não é? Já não estávamos tiveram de voltar para trás. A pensar no regresso. Também não foi fácil, porque houve que arranjar um passaporte, lá conseguimos um passaporte em Copenhague, um passaporte que só nos permitia passar por certos países. Não é? Regresso a Portugal com passagem por Alemanha, França, Espanha, não sei o que era. Perdi esse passaporte, por acaso não o tenho, porque é muito engraçado, não é? O ver o percurso que nos era delineado nessa altura. Por isso agora quase me apetece voltar ao início. 37 anos, à volta disso, o primeiro livro, que não é o primeiro livro que sai, e já uma experiência de vida muito grande com estes acontecimentos todos de que falámos. Mas há qualquer coisa que me faz uma impressão e que te pedia para me esclareceres. Eu julgo saber. Dos rituais de escrita falaremos mais tarde, se é que eles existem. Sim. Mas eu sei que precisas de silêncio à volta. O bulício, para criares, para escreveres, precisas de bulício. E o primeiro livro, que era uma espécie de ansiedade, precisava de sair, foi escrito na euforia, na explosão do 25 de Abril, durante aquele verão quente. Verdade, como é que se arranja tempo para se ter um espaço próprio, quando tudo era o espaço público, era o coletivo? Precisamente, mas a questão está precisamente aí, arranjar um espaço próprio que fosse meu. Na altura de uma vida coletiva muito intensa, em que tudo se movimentava, tu lembras disso, em que tudo se mexia, não é? Em que a situação mudava de hora para hora, em que nós estávamos sempre envolvidos em qualquer coisa, eu sentia a necessidade de ter um espaço próprio. Mas também tinha um pouco esta convicção, que a pouco e pouco se foi firmando, é que isto não podia durar para sempre. Para nós e para muitos de nós, quer dizer, o 25 de Abril, o chamado PREC, o processo revolucionário em curso, foi uma grande alegria, um sentimento de liberação muito forte. Tudo era possível. Uma festa. Simplesmente as festas não duram sempre e eu tinha essa noção de que alguma coisa nos estava a ameaçar e que aquilo havia de chegar ao fim. Mário, mas isso era a lucidez ou já era indício de pessimismo? Talvez fosse já o fato de eu não ser uma criança, já ter alguma idade. Não era eu penso que o meu primeiro livro, o livro que saiu, o primeiro que saiu foram Os Contos da Sétima Esfera. É um livro, quer dizer, alegre e, enfim, bem disposto e muito voltado para a imaginação da fantasia, etc. E também para certo imaginário juvenil. Agora, o livro Grande de Tebas, que foi, digamos, o livro foi escrito nessa altura, o primeiro, está cheio de ressaibos, digamos, sombrios, não é? Que há ali muita inquietação que está ali. E pode ter sido uma forma de transfigurar, não é, a inquietação que eu sentia, de facto. Este sentimento que, enfim, que era muito interior, não é? E que não estava à flor da pele, mas que estava lá no fundo a pesar de que a festa não dura para sempre. Mas não era da idade. Há um cerco que está aí. Não era da idade, certamente, Mário, porque havia gente muito mais velha que, para quem a festa era permanente, acho eu. Eu era ligeiramente mais novo. Eu permitia-me fazer aqui uma pausa, mas na tua obra, ou nas entrevistas, melhor, queixas-te com alguma amargura, e eu acho que justa, de, neste momento, não existir praticamente crítica literária. O que existe é o comentário jornalístico. Eu acho que tens razão, a crítica é pouca. Ainda assim, queria mostrar-te, nem sequer te avisei. Nós fomos à procura de um autor também, que de uma forma muito generosa disse do Mário Vieira de Carvalho, da obra, eu falo já. É o Pedro Mexia. Muito bem. O Mário Vieira de Carvalho é o meu homónimo Mário Vieira de Carvalho. Desculpa, do Mário de Carvalho eu falo já. É o Pedro Mexia. Parece-me que há duas singularidades na obra de Mário de Carvalho, que é um autor que se estreia, é talvez o primeiro grande autor português, que é hoje um dos grandes autores portugueses estreados no pós-25 de Abril. E as duas grandes singularidades, diria eu, que são, por um lado, um princípio de estilo muito forte, talvez um escritor, talvez o único escritor português que consegue conciliar aquelas duas tendências que as pessoas tendem a considerar contraditórias ou opostas, que é o Camilo e o Essa, e ambas essas dimensões, uma dimensão mais, digamos,
vernácula do Camilo e uma dimensão mais irónica do Essa estão muito presentes nos romances e nos contos do Mário de Carvalho. E, por outro lado, o segundo aspecto particularmente forte na sua obra ficcional tem a ver com uma grande inventividade, com uma grande capacidade de fabulação, de contar histórias. Não apenas de contar histórias, mas de ter um prazer específico na maneira como as histórias são contadas, na maneira como as histórias se referem a outras histórias, na maneira como a literatura se refere à própria literatura. E, portanto, esses dois aspectos em particular, e haverá outros, certamente, nomeadamente a maneira como revisitou o romance histórico, ou a história dentro do romance, a maneira como nesse romance histórico o passado entra dentro do presente, ou a maneira como o fantástico e o cotidiano não se opõem, mas parecem ser... parece haver uma continuidade entre eles, sobretudo nos contos. São algumas das características que me parece que fazem do Mário de Carvalho, dos seus romances e dos seus contos e novelas. Talvez das duas ou três obras ficcionais mais fortes atualmente na literatura portuguesa. Da disponibilidade generosa do Pedro Mexia, que disse só falar do Mário de Carvalho é já, mantens a lástima de não haver mais crítica literária. Isso faz falta aos leitores, não? E aos escritores. Sim, e faz falta aos jornais também, não é? E à comunicação social de uma forma geral e às televisões. Eu tenho a impressão que em Portugal, neste momento, há 4 ou 5 críticos literários e muitos deles, muitos dos críticos que antigamente existiam e que tinham o renome e que tinham o prestígio, ou deixaram de existir, ou não têm onde escrever, praticamente, digamos, o reconhecimento e a discussão das nossas obras passa por algumas colunas de jornal. Portanto, há esta do Pedro Mexia, há outra do José Mário Silva, a Helena Vasconcelos, há mais 2 ou 3 críticos, mas poucos, mas de resto é pelas universidades. Portanto, o nosso trabalho é habitualmente analisado e visto nas universidades, quando muito, portanto, e nos meios académicos, de maneira que aquele contato que antigamente se estabelecia entre a comunicação social e um público mais vasto e mais alargado está cada vez mais estreito e mais reduzido. Quer dizer, as pessoas, de uma forma geral, interessam-se pouco por literatura. E também, infelizmente, o próprio ensino, até agora, parece que vai haver algumas alterações positivas nesse sentido. O próprio ensino se tem desligado completamente da tradição literária portuguesa. Eu falo em tradição não no sentido do marialvismo e da tourada e esse tipo de coisa, falo em tradição no sentido de entrega. Aquilo que cada geração entrega a outra, não é? E que tem sido uma continuidade na nossa história, não é? Portanto, a nossa literatura vem acompanhando a evolução da nossa língua e a nossa própria história, e ao fim e ao cabo formando a nossa identidade. E dá a impressão de que há quem não queira perceber isso, não é? De que não queira perceber que este trilho é um instrumento da nossa própria identidade e da nossa própria razão de ser enquanto país. Mário, quem te lê é capaz de pensar com aquela fluidez de escrita, ainda que um ou outro leitor tenha de ir à procura deliberadamente, penso eu, de um ou outro sinónimo, mas quem te lê deve pensar, isto não custa nada, isto não dói, a forma como ele escreve é como quem respira. E não é verdade isto. Há portanto, uma velha frase que era muito usada pelo José Cardoso Pires, não é? O que se escreve sem esforço, lê-se sem gosto, não é? E, de facto, a aparência de fluência e de simplicidade, e não foi por acaso que eu falei no Cardoso Pires, porque o Cardoso Pires é um exemplo, não é? De prosa límpida, clara, mas que nós sabemos que temos espessura, não é? Que temos espessura por trás e que tem muito trabalho que traz. Para conseguir essa fluência é necessário, de facto, um grande esforço. É necessário trabalhar muito, é necessário cortar muito. Era o Simonão que dizia que escrever é cortar, não é? Há muita coisa que tem que ser atirada fora. E, embora eu possa partir para um texto com muita facilidade
e a primeira versão possa sair muito rapidamente e com muita facilidade, quer dizer, é muito raro eu não alterar, enfim, posso dizer isto com rigor, não é? 80%. 80% praticamente daquilo que escrevo. O texto, a primeira versão do texto é alterada praticamente palavra a palavra. É mudada ou considerada palavra a parada. Há umas que ficam porque, enfim, que são as adequadas, mas há outras que saem, há outras construções que são substituídas, etc. Isto é um trabalho muito intenso, mas o compromisso que eu tomo com o leitor é esse. Não é fazer... A facilidade. Exatamente. Não é isso. E há obras que se põem de parte para se retomar mais tarde e outras que não se pega de todo, Mário. Refere-se às leituras ou à escrita? Não, à escrita. Sei lá, um romance que dizes, agora não me apetece, não é oportuno. Sim, não, há uns que secam. Há uns que secam enquanto estão a ser feitos e em que, em dar altura, tem de se interromper. Percebemos que já não é aquilo. Que já não estamos ali, que já não estamos naquele registro e que é a altura de deixar. E ficam muitas vezes abandonados. Não é? Pode ser retomado ou não? 30 páginas pode ser retomado ou não, mas raramente a pessoa que lá volta já não é a mesma. Não é? Quando voltamos lá uns anos depois, mesmo uns meses depois, já não somos o mesmo autor. É outra coisa. Não é? E já não estamos propriamente interessados nem nas mesmas personagens, nem nas mesmas situações. De maneira que, não sei se me aconteceu já pegar num velho texto, não é? Mas, bem, se me aconteceu, reformulei-o completamente. Foi uma coisa nova. Foi uma coisa nova. Uma curiosidade que naturalmente se fala muito é o bloqueio dos autores, do escritor. Sim. O Mário de Carvalho também tem bloqueio, não? Se fala nesses mecanismos e nessas dificuldades do escritor, eu iria para uma outra que é definida por uma palavra que foi formada a partir do grego e que o Virgílio Ferreira, por exemplo, dizia que nunca utilizaria na vida, que é procrastinação, não é? Deixar para amanhã, deixar para depois. Não é do grego, é do latim, Eu sou mais de deixar para depois e de esperar que as coisas assentem em qualquer lado. Mas também escrevo muito pouco por dia, não é? Quando estou numa fase de escrita, quando estou a escrever um romance, ou enfim, uma divagação, como aconteceu há pouco tempo, e depois, se quiseres, falamos nisso. Mas eu, durante o dia, como se, deixa-me usar a expressão, se carregasse as baterias, não é? O dia é feito para observar, para viver, para tratar de coisas, não é? E para deixar que as coisas se vão acumulando e formando a qualquer lado. E depois, à noite, lança-se no papel. Eu costumo dizer que nós estamos sempre a escrever, no sentido de que estamos sempre a observar as coisas, a captar coisas. Às vezes, sem nos apercebermos disso, mas há coisas que vão sendo registradas e são pormenores. E pode ser um pormenor ínfimo, não é? Mas que vai para, enfim, para o armazém e fica... E deves ter um armazém vastíssimo. Já não vale a pena falarmos do ritual porque já estamos esclarecidos. Eu disse no início, se havia, já percebi. Eu sei que andas muito deliberadamente, Mário, de transportes públicos, a captar os tais gestos, as expressões, e depois isso fica tudo... Não usas o livrinho de capa preta, presumo? Não, por acaso até uso. Sim. Até uso o livro de capa preta, embora não registre esse tipo de coisas, não é? Mas de facto fica tudo armazenado e depois sairá quando for oportuno, é isso? Sim, sairá quando for à altura, não é? E talvez saia por um canal muito estreito e saia transfigurado e saia depois, enfim, amalgamado com outras coisas, mas esse cotidiano vai ser útil mais cedo ou mais tarde, ainda que seja temporariamente esquecido. Eu tenho um pouco esta impressão de que as coisas, de que tudo está a ser canalizado para qualquer lado. Não é? E que há de aparecer mais cedo ou mais tarde. Mas não é por isso que eu ando em transportes públicos, porque uma questão de princípio. Eu acho que Lisboa, a pessoa deve andar por transportes públicos e acho que eles até deviam ser melhorados, não é? Irrita-me um bocadinho ver as pessoas andarem de automóvel por todo o lado para fazer uma distância de um quilómetro ou dois, ou até usar o automóvel em percursos em que pode ser usado o metro, por exemplo. Claro. Acho não, mas o que eu queria dizer é que desculpa dizer assim, o radar está sempre ligado para ir captando o que acontece, o que se diz, o gesto que se faz. Sim, podes dizer isso, sim. Depois, pode haver um leitor comum, onde eu naturalmente me incluo, que
ao ler os teus romances, as novelas, os contos, diz isto é linguagem cinematográfica, ou dito de outra forma. Era possível dar um filme qualquer destes livros, até porque tens muitos planos que se sobrepõem deliberadamente. Há uma espécie de escrita cinematográfica. Isto é para justificar o seguinte. Pensava eu que toda a gente pensava assim, mas temos um amigo comum, o Luís Filipe Costa, que já realizou 2 obras tuas, A Fuga, muito sério, e depois, não tão sério, talvez, A História de um Alferes, e que me veio desenganar. Disse, parece que não é tão fácil assim passar para cinema ou para televisão. Ora, veja o que nos diz o Luís Filipe Costa. Eu, aliás, devo dizer que fiz 2 filmes sobre as histórias do Mário. O Era Uma Vez um Alferes é uma história passada durante as guerras coloniais portuguesas, algures num país da África que não é identificado, em que um quartel português é atacado durante a noite por um grupo de nacionalistas africanos. No dia seguinte, uma coluna portuguesa sai para ver se ainda encontra rastro dos atacantes. Não encontra. No regresso, o alferes que conduz a coluna pisa algo, faz clique e fica imobilizado, porque toda a gente calcula que seja uma mina. E por fim vem um capitão, não vêm os salvadores, não vêm os homens das minas e armadilhas, vem o capitão com o qual o alferes tem um diálogo longo. A Fuga é baseado, segundo o Mário me disse, numa história verídica, que é a de um militante do Partido Comunista, em 1974, que sabe que vai ser preso. E, portanto, ele vai fugir. E o filme, no fundo, é a fuga do último senhor que andou à frente da PIDE. Comigo e o Mário passou-se uma coisa que se calhar não é muito vulgar, mas é que nós não trabalhávamos juntos. Eu, aliás, está a dizer, é esta que eu quero. E telefonava a dizer, Mário, quero fazer um filme sobre esta. Estás de acordo? Estou. Eu escrevia um guião. Ele dava o aval ao guião final, podia ter uma ou outra emenda. Encontrávamos 1 ou 2 vezes para ler o guião que eu tinha feito. E como ele é, também, quando falam da literatura do Mário de Carvalho, da sua escrita, acabam sempre, embora dizendo que sempre muito bem, acabam sempre por evocar uma certa aproximação da escrita cinematográfica, porque no fundo querem dizer que há uma certa facilidade, que se não descrevem sentimentos, só se põem ações. Aquilo é o melhor que se escreve em Portugal. É assim, porque a história obriga a que seja assim. De facilidade já tínhamos falado e o Luís Filipe Costa veio pôr aqui os pontos nos is que faltavam. Omar, tens escrito muitos guiões para cinema, também teatro. Não te vou pedir, porque seria exaustivo estar agora a falar das diferenças de registro entre o romance, a novela, o guião, a dramaturgia. O que te perguntava é, para o escritor Mário de Carvalho, partir de uma história, ao partir de uma história, já sabe se ela vai dar um romance, uma novela, um conto, se pode ser um guião para o cinema, uma peça de teatro. Como é que é, Mário? Explica-me. Olha, às vezes acontece que quando começo a escrever um conto, tenho uma ideia aproximada, e não posso explicar-te isto, não posso explicar-te, mas tenho uma ideia aproximada das páginas que vai durar. Portanto, sei que aquilo vai ter um certo embalo, não é? Bom, há aqui processos inconscientes ou subconscientes que intervêm e que, portanto, eu não consigo explicar. Mas posso ter uma ideia, embora não saiba tudo, não sabe qual vai ser o destino das personagens, por exemplo, ou tenha, quer dizer, apenas uma situação ou outra pré-fixada, digamos, que eventualmente até pode ser alterada, não é? Claro. Mas tenho a ideia de que à partida de que aquele conto vai durar certo tempo, vai ter uma certa duração.
E tenho muita dificuldade em explicar isto, não sei. Não. Mas não me meto por aí. Mário, não gostas de ser, penso eu, incluído em correntes, porque assim, fala-se na literatura fantástica, nos romances históricos, e há naturalmente quem tenha a tentação de te enquadrar. Tu foges um pouco a isso, da mesma forma que não gostas muito de falar de influências. Falas muito no revisitar os clássicos, que eu já lá vou e gosto muito. Mas é verdade, escolas... Não, mas é natural que as pessoas procurem explicar as coisas e classificar as coisas, não é? Portanto, isso faz parte da natureza humana, claro. Felizmente, não é? Não, mas o que acontece da minha parte não é provavelmente andar a fugir dos rótulos e das classificações. Acontece é que eu sou curioso. Não é? Eu sou curioso e, portanto, gosto de passar por vários terrenos e mudar de registro, por várias vezes, e até muitas vezes descansando de um registro através do outro. Na altura em que escrevia esses guiões para cinema, não é? Com algum atrevimento, eu estava descansado de romances, não é? Na altura em que escrevo contos, provavelmente também houve coisas que deixo lá para trás e que estou a substituir com os contos, não é? Houve, agora, enfim, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, uma peça de teatro que se me impôs, não é? E, portanto, e que eu escrevi, sabia que ia ser uma peça de teatro e era para ser uma peça de teatro. Não é? E também tive já muitas vezes, quando era mais novo, a ingenuidade de fazer o chamado guião especulativo, isto é, portanto, sem ter nenhum compromisso, não é? Fazer apenas um guião para um filme que nunca se faria, não é? Também por curiosidade, para ver como é que estes mecanismos funcionam. E para pôr em prática também e aplicar, enfim, o pouco que vou sabendo destas coisas. É uma forma de me experimentar a mim próprio, é uma forma de aprender também e, ao fim e ao cabo, de percorrer outros territórios, não é? Sou um bocado desinquieto, não é? E penso que ainda continua a ser desta coisa. Olha, o próximo livro vai ser um livro que não vai ser nem de ficção... Eu ia perguntar isso, que bom, avançar. Portanto, não, é um livro de divagação precisamente sobre mecanismos literários e sobre literatura, sobre processos de escrita, etc. Um pouco... Foi uma decisão logo à partida. Já sei que quero fazer isto. Sim. Vamos agora falar um bocadinho de escrita, não é? E de literatura, e de escritores, e, portanto... Já agora apetece-me perguntar, e do ensino da escrita. Eu sei que durante algum tempo exerceste essa atividade docente. Julgo que tinhas muita simpatia pelos jovens, mas aquilo ficava um amargo qualquer, verdade? Os miúdos eram giros e tal, mas... Sim, eu não sou professor. Tenho um grande respeito pelos professores e até porque muito boas memórias de muitos professores que me formaram, mas eu não sou um professor. Aliás, não sei se parece, eu exprimo-me de uma maneira, enfim, com alguma dificuldade. Isto é, a palavra que me aparece com facilidade na escrita não me aparece com facilidade na expressão verbal. Houve uma altura na minha vida que eu era extremamente gago. Não é? E, portanto, então houve que ultrapassar essa gagueza e ainda hoje hesito, não é? Em relação a certos sons, se vou usá-los ou não. Ainda uso a chamada palavra vigária, que é a palavra que substitui a outra que nós não podemos utilizar porque podemos encalhar nela. Portanto, estes problemas de fala e de linguagem ainda estão, de certo modo, presentes e se calhar têm que ver com a escrita também. Mas... durante algum tempo eu dei aulas, fiz sessões na Escola Superior de Cinema em parte e depois nas universidades, etc. Enfim, fui partilhando da melhor maneira que entendia aquilo que sabia. Eu penso que as coisas não correram mal. Não é? Apesar destes defeitos em que eu te estou a falar e apesar de nem sempre ser fácil, não é? Estabelecemos uma ponte de comunicação com outras gerações e com pessoas que têm outro universo, não é? E nem sempre conseguimos, muitas vezes, encontrar a linguagem mais adequada. Não sei se eu se consegui ou não, quais foram as memórias que os meus alunos guardaram de mim, mas pode ter uma coisa, é que fiz o possível. Na altura havia uma queixa, era tu a dizer
poucas referências e, portanto, eu digo uma piada e eles não a captam. Isso é inevitável. Isso é um problema, porque dificilmente se consegue fazer passar a certas idades. Estamos a falar de pós-adolescência, mas, quer dizer, portanto, há toda uma cultura rural em que nós ainda fomos formados que se perdeu completamente. Diz um provérbio, não é? Claro, que eles não conhecem todos. Já não conhecem aquela realidade. Um provérbio que fala de boleiros, por exemplo, uma coisa parecida, o boleiro já não existe, creves, não existe. E, portanto, e também, se fazes menção a certo tipo de realidades que desapareceram, obviamente, as pessoas não têm já ponte com essa realidade e com essa tradição. Portanto, há também problemas de linguagem. Claro. As televisões instituíram, de certa maneira, com persistência, digamos, um afunilamento da linguagem. E, portanto, o vocabulário é muito redutor também. Sem dúvida, com o vocabulário cada vez mais reduzido e com uma sintaxe cada vez mais apertada também, e com construções frásicas cada vez mais simplificadas. De maneira que é difícil as pessoas, muitas vezes, compreenderem aquilo que nós, enfim, estamos a tentar fazer passar. Eu lembro que dizes com muita graça, até relativamente aos aspirantes, a novos escritores, dizias, faz muita falta um caldinho de aquilino de vez em quando. Isto era para dizer também, penso eu, farás o favor de me retificar, que a língua não é sagrada e que o neologismo faz falta, a palavra que caiu em desuso vale a pena, como tu fazes, trazê-la de novo, até eventualmente o estrangeirismo não há nada de fechado. A escrita é uma coisa... Sabes, olha, quando eu andava a medicina legal, tinha que assistir a autópsias. Não é? Uma coisa terrível na morgue, os alunos de Direito nunca assistiam, fazia parte do curso. Pois é, já não me lembrava disso. Não te lembrava disso. Pois bem. E então, aparecia-nos para frente o professor Arsénio Nunes, com a sua pata sempre manchada de sangue, tinha um tremendo desprezo por princípios de Direito que estavam ali, e diziam: meus senhores, a primeira distinção a fazer é entre o cadáver e o defunto. O defunto é muito respeitável, as pessoas acendem-lhe velas, veneram-no, vestem-no, estão ao pé. O cadáver tem uma etiqueta no pé e é uma coisa em que se mexe. Não é? Bom, portanto, eu não quero dizer que a literatura e toda a matéria literária seja um cadáver que se mexe. Mas é uma coisa em que se mexe. É para mexer, não é? E não pode ser cadáver. E não pode ser só para venerar, não é? Portanto, é preciso... Eu penso que é importante que se revisitem os clássicos, mas não fiquemos pelos clássicos. Quando eu era novo, eu havia muita ideia, não era dos caldinhos de Aquilino, isso foi eu falei nisso, eram os caldinhos de Vieira, não é? Que toda a gente tinha que ter uma prosa fradesca e escrever à maneira do padre António Vieira e tal. Não se trata disso, mas trata-se de ter presente, digamos, esses autores que, no fundo, são grandes mestres e até insuperáveis da nossa língua, não é? Saber que eles existiram, que eles estão lá. Não é? Quando tens um farol, não vais apontar a proa do barco ao farol, não é? Mas sabes que ele está lá a indicar caminhos, a saber, pelo menos a mostrar que a nossa literatura já atingiu níveis muito altos e põe-se ao escritor e ao jovem escritor também o desafio de estar à altura disso, estar à altura daquilo que os outros já fizeram. O grande desafio é esse. Há uma coisa extremamente curiosa que diz a propósito dos clássicos e que me despertou, que é, à medida que nós vamos tendo mais experiência, envelhecendo, se quiser, quando vamos revisitar os clássicos, parece que eles amadureceram connosco, já não é a mesma leitura, é outra coisa, por isso vale sempre a pena lá ir procurá-los. Sim, até porque muitas vezes são grandes escritores. E os grandes escritores têm esta particularidade, é que a cada leitura são renovados. Encontramos sempre coisas diferentes. Não é? E à medida que nós nos transformamos, não é? Aqueles textos vão se transformando também. Porque vamos acrescentando novas coisas e vamos descobrindo coisas que não tínhamos descoberto antes. Não é? A leitura dos clássicos não é, quando eu falo em ler os clássicos, não está contemplativamente a olhar para o Fernão Lopes. Não se trata disso, nem de mostrar o acervo da erudição que se tem. Não, trata-se de aprender, não é? Trata-se de ver os mecanismos, trata-se de ver a forma como eles manejaram a língua, utilizaram as frases, não é? Trata-se de dar uma resposta a isso, não é? De estarmos à altura de responder a isso,
com o nosso tempo, a linguagem do nosso tempo, com as nossas próprias situações, com, enfim, a nossa gente, com a língua que nós falamos hoje, sem dúvida, mas, quer dizer, enfim, jogando esse jogo, que é o jogo da literatura. E não é propriamente, digamos, o outro, não é propriamente o jogo do entretenimento ou coisa parecida, também é interessante, mas este é outra coisa. Eu no início falei das personagens e fiquei, se calhar, em falta relativamente aos telespectadores. Peço-vos desculpa. E tenho aqui uma cábula de 2 exemplos. Um é uma personagem que eu gosto muito, porque é uma ingênua, é a Vera Quitério, não é? Sim. Se falássemos, se trocássemos ideias sobre o assunto. A outra, do mesmo livro, no polo oposto, é uma videirinha, é a Eduarda Galvão, que levou muita gente na altura, os jornalistas, a ficarem muito inquietos, está a dizer mal da classe, se calhar esqueceram-se que tens uma filha com muito sucesso e prestígio na classe e uma outra escritora, portanto não era de toda essa intenção, mas videirinhos, esta figura aparecem em qualquer atividade, não? Sim. Mas são personagens sempre... Mas há o videirinho e o oportunista, que são que não olham meios para atingir os fins. São tradicionalmente personagens centrais da literatura. Os grandes autores trataram muito disso. Portanto, sei lá, estou-me a lembrar de Stendhal, o que é o Julien Sorel, não é? No fundo, se não isso, e podíamos enumerar aqui outros autores, em que esse desespero, não é, do homem que quer vencer na vida a todo custo, que quer ultrapassar os outros e que perde ao que não tem, não é? Nenhuma espécie de escrúpulos. Não é? É uma portagem literária consagrada, digamos assim. A minha Vera Quitério até faz uma figura... Faz festinhas, passa a vida a fazer festinhas. Essa outra, não é? Eduarda Galvão. Até, enfim, digamos, é uma pequena oportunista, não é? E comparamos com esses grandes da literatura, fica até uma grande distância. Há um outro malandro, que é o Rufo Cardílio, não é? Do grande livro, acho. Aí tens tu, mais um oportunista, mais um videirinho, mais um homem que quer vencer. Não olha a meios para... Curioso, é que nós temos pela frente alguns modelos políticos e sociais que nos levam a pensar muito nisso. Não se trata só de reminiscências literárias, não é, que existem, de facto, do oportunista, mas há, digamos, o nosso quadro contemporâneo, político contemporâneo, quer dizer, vários exemplos e vários modelos que saltam logo à vista, não é? O caso do Rufo Cardílio, não é? Exatamente. Esse homem que não sabe grego e se orgulha disso. Não é? Há uns que, enfim, ele podia fazer de conta que sabia grego, era um bocado difícil, mas podia fazer de conta, mas não, mas orgulhava-se das suas origens, e também era um homem capaz. O Rufo Cardílio era um homem, enfim, com capacidade de progredir, de facto. Não sei se transmitiste isso aos teus alunos, mas lembro-me de teres dito que há coisas que não se escrevem, que não se podem escrever. Nem sob tortura. Sim. Sei lá, o rapaz espadaúdo, exemplos vários que tu deste e disse. Isso está no próximo livro, no tal que... Sim, há coisas que eu penso que não descrevem. Por uma razão é que já estão tão gastas e tão batidas que nos levam, quando lemos a um momento de recuo, não é? Isto já está mais que dito, já está mais que requentado, porque é que estas pessoas insistem nisso. Isto acontece muitas vezes com a ingenuidade, precisamente pessoas que não têm muito poucas leituras e pensam que se pode escrever sem ter lido e sem se ter confrontado com os grandes autores. Mas é que nós abrimos uma página e só encontramos estas banalidades.
o chamado Rodriguinho e Francisquinho, não é? Portanto, são coisas que já estão mais que vistas. Isto é, a originalidade também se ganha lendo os outros. Lendo os outros e procurando, digamos, fazer outra coisa de diferente. Não é que surpreenda e que possa até trazer-nos este júbilo, não é? De encontrar a novidade, a diferença. Não é? E é aí que tem que se apostar, não é agora nas frases cantadas como essa, envergou o vestido e era um homem alto e espedudo e esse tipo de coisas que nós já encontramos, quer dizer, enfim, há séculos, não é, que encontramos este tipo. Mário, na tua obra tão extensa, mesmo até nos livros, nos romances com mais humor, acho que há sempre um homem que está num beco sem saída, meio acuado. Não concordas com isto? Eu já me tinha dito isso. A temática do cerco aparece muito frequentemente. No tal livro primordial, no livro Grande de Tebas, na Vila Mariana, trata-se de gente que está cercada. No Deus Paciente pela Brisa da Tarde, há uma cidade que é cercada. E esta ideia do homem acuado, como tu disseste, do homem que não tem saídas, não é? Que está rodeado por circunstâncias, não é? Que o ameaçam. É uma ideia que é capaz de ser recorrente e apresentada de muitas formas nas minhas coisas. Provavelmente isso tem que ver com os meus pesadelos. Mas isso será pessimismo ou é inquietação? Não se sabe. Está lá. Pois, é talvez um bocadinho o peso destes séculos todos de história que nós temos e destes solavancos e destes retrocessos e o facto de, no fundo, nada estar garantido. Da civilização não está garantida, da liberdade não estar garantida. E mesmo destes máximos é que nós conseguimos chegar, a nossa civilização, nos dias de hoje, tudo isto está sempre ameaçado. E quando nós já assistimos à derrocada de várias civilizações, como já assistimos na história a várias épocas de trevas, não é? Que é assim que os historiadores as designam, eu tenho o receio de que isso possa vir a acontecer e que comportamentos imprudentes da nossa parte, falando em termos gerais, não é? Que possam levar a uma derrocada, como outras que já houve e que nós possamos perder todas aquelas aquisições, não é? Que têm sido para nós importantes, não é? Especialmente nesta civilização em que nós estamos, em que, enfim, depois de derrocado o Império Romano, nós lá fomos recuperando com o Renascimento e depois com o século das Luzes, a Revolução Francesa, as grandes revoluções do século XIX. Bom, e agora estamos, enfim, nisto, e apesar de tudo, estamos num ambiente de democracia e de liberdade e de relativo bem-estar, apesar de todas as circunstâncias, enfim, bastante agressivas que nos rodeiam neste momento, mas apesar de tudo nunca estivemos tão bem em termos gerais como estamos agora. E isto, penso que é precário, pode ser precário e pode estar ameaçado. Esse é o meu receio. Se calhar é esse receio, essa inquietação que aflora em todos os livros. Podemos estar a ser cercados, se calhar. Cá veio a propósito eu reli muito recentemente Era Bom que Trocássemos umas ideias sobre o assunto, e diz uma das personagens: a realidade é muito abusadora, é mais rica que a ficção, mas é muito mais perversa, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós, quando ficcionamos, de certo modo, estamos a opor uma outra realidade àquela realidade que nos cerca. Nós estamos a opor-lhe uma realidade em que somos nós que ditamos as leis. Onde faz humor, por exemplo, com aquelas incongruências, não é? Que os humoristas encontram, aquelas coisas que não encaixam umas das outras, não é? Que se provocam o risco. Estás a construir um mundo diferente, em que as leis são diferentes, em que os comportamentos que se aceitam e que vigoram são outros. Estás a contrapor, digamos, ao mundo da realidade, ao terrível, ameaçador e absurdo. Mundo de realidade, o teu próprio absurdo, muitas vezes. Não é? Isto é verdade, isto é absurdo, isto é incongruente, isto não faz sentido, isto é uma fantasia, isto é uma... Mas estas leis sou eu, homem, que as dito. Não é uma natureza, não é ou uma circunstância que se me impõe e que muitas vezes eu não consigo decifrar.
O tempo passou num instante, Mário, mas não queria deixar de fazer mais uma pergunta. Eu sei que tu não és de facilidades na literatura, mas muitos dos teus livros, ou alguns dos teus livros que eu li, fiquei a pensar, e se eu o pensei, se calhar muitos outros leitores o fizeram também, porque é que ele não dá continuidade a isto? Se calhar era muito fácil continuar, se trocássemos umas ideias, ou o Despasiano se calhar já não tanto, mas tantas obras tuas que podias continuar. Para os coronéis e a piscina, não é? Por exemplo, pegar nisso. A história daqueles dois coronéis e das esposas e do Edmundo e da namorada, podia ter continuidade, mas não te apetece? Não, um livro, quer dizer, uma vez encerrado, entregue, fica pronto. E não penso em... Mas seria fácil continuar, não é? Eu recordo que tive a sensação de poder continuar indefinidamente quando escrevi, já há muitos anos, quando escrevi Os Casos do Beco das Sardinheiras, que são pequenos contos de página e meia, cada um, passados num bairro popular, em Lisboa, no bairro de Alfama, Moraria, mas que eu podia estar sistematicamente a fazer contos daqueles e pensei, já basta, quando, enfim, já tinha lombada, eu passei a outra coisa. E, por outro lado, eu continuo ainda, com esta idade, na necessidade de mudar de registro, de não ficar sempre no mesmo registro. Eu não gostaria de ficar colado a certas personagens ou de ficar colado a certo tipo de situações que foram criadas a dada altura e, digamos, sob certa. Sob certos estímulos, não é? Não, quero partir para outra coisa nova. Mário, foi muito bom. Espero reencontrar-te em breve. Obrigado, foi muito agradável para mim também. O tempo passou. É o final de mais um Autores, hoje dedicado a Mário de Carvalho. E é sempre pouco o tempo para percorrer uma vida e uma obra assim, intensas. Para conhecer um autor que se diz pessimista, mas que pela conversa se viu que talvez seja antes, arrisco eu, um inconformado, inquieto, atento, naturalmente preocupado. Alguém que se sente obrigado a dar-nos sempre qualquer coisa de novo em cada livro que escreve. E um autor que defende que o humanismo é a única forma de nos opormos ao assédio de monstros e fantasmas. Foi um gosto. Até para a semana.